Hoje falaremos sobre os desafios da gestão financeira para escola. Olha bem no meu olho aqui, você. Eu sei o quanto é difícil fazer a gestão da escola, porque eu tenho uma escola. E a escola é uma universidade de gestão para você que quer aprender sobre gestão, como estamos formando as nossas crianças. Na polarização política que rolou aí há tempos atrás, muito foi dito sobre a inteligência emocional não é importante. Então você vai moldando e enxergando qual que é a resposta que você quer do seu negócio nesse momento. Sim, o maior desafio da educação hoje, não só aqui na escola, mas no geral, é que a gente não cumpre o que a educação, desde lá do início que ela foi criada, ela se propôs a fazer, que é desenvolver um ser humano de forma integral e plena. Uma delas é sobre como a falta de gestão financeira impacta no resultado que vai ser entregue em termos de educação, né? Não tem essa de, não bateu, dá um jeito, depois manda pra contabilidade, eles se viram, a gente só pra gente ter uma ideia, não. E a precisão absoluta. Então, assim, gerir aluno, colaborador, pais, receita, gastos, financeiro, né? Você não está comprando e vendendo um produto, né? Então... Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha no negócio, fica por aí até o final que o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também. Certo? Hoje, muito feliz episódio de número 38, mais uma vez, ao lado, junto, não é à frente, nem em frente, é de frente, né? De frente. Sim. Com Michele Silva, a nossa gloriosa gerente de comunidade aqui no Granato. Olá, Flós. Sempre fico feliz com a sua introdução. Olá, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Sou a Michele, gerente de comunidade aqui do Granato. Sou responsável por mediar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente nosso grupo de clientes maravilhosos. E é isso, tô super feliz com mais esse episódio, assim, bem no lookinho. Chegamos no número 38, hein, Michele? Hoje falaremos pra você que, de alguma forma, ou seja, todas as pessoas do mundo, né, se relacionaram ou participam de um negócio de educação. Seja a educação que a gente conhece, né, das escolas, mas vai servir também para você que tem uma academia, para você que tem, enfim, qualquer negócio de educação falaremos hoje. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer demais ao nosso maravilhoso Granatum, que é quem apoia, financia e faz esse trem todo aqui funcionar, cedendo espaço, apoiando com ideias do time e tudo mais, este podcast. Se você não conhece o Granatum, o melhor software de gestão financeira da galáxia para você controlar as finanças da sua empresa, vá lá em www.granatum.com.br e teste essa maravilhosidade de grátis na faixa no Vasco 00 por 7 dias. Beleza? Exatamente. E se surgir dúvidas, acione o nosso time de suporte de atendimento. Sim. Que ele E estará se você virar cliente, olha aqui, ó. Sua interface vai ser essa aqui, ó, Michele Silva. E gostaria de agradecer demais aqui aos nossos parceiros da Seven, que são as pessoas que estão captando essas imagens. Veja se a imagem da Michele está bonita ótima. Imagem. Eu espero, tá? E o nosso som também. Muito bem, os caras são bons demais. Se você precisa de foto, vídeo, produção, audiovisual em geral, os caras mandam benzaço. www.7ef.com.br. Acertei? Ixi, ó, ganhei joia craque. Triplo, mano. É isso aí. Então vamos lá. Hoje falaremos sobre os desafios da gestão financeira para escola, né? Então, olha bem no meu olho aqui, você. Eu sei o quanto é difícil fazer a gestão de uma escola, porque eu tenho uma escola. Olha aí, mais um segredo do Floss. Eu tenho uma escola, então eu sei que é realmente muito desafiador, por, assim, vários motivos. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre gestão, mas estar à frente de uma escola, fazer uma escola funcionar, ela é um negócio de uma responsabilidade imensa, que assim, tem muitas nuances importantes e que se dividem em duas partes que eu acho igualmente importantes e que não podem ser negligenciadas ou esquecidas de jeito nenhum, né? Primeiro, a esfera pedagógica, que envolve a relação dos professores com os alunos,
dos pais com a escola, né? Então, tudo que envolve a formação de seres humanos, e aqui a gente se preocupa muito com isso, inclusive, né? Este podcast, inclusive, é sobre isso também, né? Sobre educar, sobre dar conhecimento para as pessoas, né? Compartilhar conhecimento com as pessoas, porque esse é o caminho para a gente formar uma sociedade melhor, uma sociedade em que a gente acredita ser melhor do que a que foi no passado, ou que é até hoje, né? A de amanhã tem que ser melhor. Então essa esfera pedagógica, ela é muito importante, tem vários desafios, e existe a esfera que financia a esfera pedagógica, que é a esfera administrativa de uma escola. E a escola, a gente falou em vários episódios sobre sazonalidade, a gente falou sobre necessidade de capital de giro, a gente falou sobre vendas, né, a longo prazo, ter o controle de fluxo de caixa, e a escola é uma universidade para você que quer aprender sobre gestão, porque tem tudo isso e mais alguns outros pontos muito importantes, como legislações que protegem as famílias. Então, algumas práticas de gestão que funcionam em negócios normais, negócios tradicionais, ou negócio de varejo, ou comércio, ou a prestação de serviço que não escola, existe na escola. Algumas boas práticas que a gente consegue usar nesses outros tipos de negócio, a gente não consegue aplicar na escola por uma questão de natureza do negócio, certo? Então, muito importante de dizer que a responsabilidade social de uma escola é imensa. Então, você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas e com a formação dessas pessoas. E você precisa ser muito responsável. Você, gestor da escola, você que participa da escola, é importante que você entenda também tudo que envolve para você conseguir executar um bom trabalho, para entregar um bom serviço, né? Para entregar uma educação de qualidade. E, atualmente, aí, já fazendo aqui uma declaração muito baseada na minha experiência de hoje, a educação é o ambiente que tem mais se transformado. A gente falou alguns episódios atrás aí sobre ChatGPT. Cara, ChatGPT muda absolutamente a relação do conhecimento, onde as crianças buscam esse conhecimento, como o conhecimento é construído, com base em quê. Então, a educação ela tem se transformado muito, porque a escola tradicional hoje ela é baseada na educação do século XVII, que é uma formação, né, de pessoas para trabalhar na indústria, ali no pós-revolução industrial. Então, se a gente olhar, é muito parecida a escola do século XVII com a escola de hoje. Então, se fez necessária a mudança que está acontecendo nesse momento aqui, que é uma educação mais individualizada. A gente fala muito sobre isso, né? A gente está falando aqui antes, Michele fala isso antes de quase todos os episódios, né? Floss, você que tem mais facilidade para falar dos assuntos e tal, não é mais facilidade. Eu tenho um jeito de aprender sobre o assunto, você tem outro jeito de aprender sobre o assunto. E a escola, hoje, se faz necessário respeitar esses dois tipos de perfis de aprendizagem. E para a escola tradicional, né, que é aquela que você senta na carteira, o professor te passa conteúdo, você assimilando ou não, tá dado, enfim, ela não funciona mais, porque a gente precisa formar pessoas, pensadores, né, que vão criar novas ideias, que vão interagir com inteligência artificial, que vão interagir socialmente num mundo muito mais conectado, né? E isso exige outros tipos de inteligência, que não só a inteligência conteudista, mas a inteligência emocional, a inteligência das relações entre as pessoas. E esse tipo de educação é desafiadora porque exige um investimento diferente também. Uma coisa é você ter uma fábrica de sapatos, que você tem lá uma máquina de corte que vai cortar todos os pedaços iguais, a outra máquina de costura que vai costurar todos os pedaços iguais, a outra máquina de colocar sola que vai colocar todas as solas iguais, e as caixas que são todas iguais, independente do tamanho, mas vão caber ali todos aqueles pares de sapato. Ela é diferente, né? Então, esse processo de produção, a gente consegue buscar eficiência, a gente consegue fazer com que seja mais barato. Uma escola não é assim. Como eu dei o exemplo aqui, você aprende de um jeito, eu aprendo de outro, e a escola ela tem que contemplar essa necessidade individual. E hoje a escola mais moderna, a escola do presente, não vou nem falar do futuro, né? Ela tem que levar em consideração esses tempos diferentes. E isso
é mais custoso. Então é muito mais custoso eu produzir sob demanda ali. Eu quero 3 sapatos 38, aí depois dos 3 38 eu quero um 41, aí depois eu quero um 36, aí depois eu quero outro 41, né, sob demanda, assim. Você não consegue ter uma eficiência operacional, e é assim com a escola. Então eu tenho que oferecer uma plataforma de aprendizagem para a Michelle, customizada para ela, que é diferente da do Flávio. Então, como assim? Eu não vou poder estar na mesma sala da Michelle para aprender as mesmas coisas? Você até pode estar, mas você vai precisar demandar uma atenção diferente. E isso muda totalmente o jogo. Na verdade, sempre foi assim. Só que as escolas, elas conseguiram manter um padrão, um modelo ali a ser replicado, que fazia com que métodos de gestão pudessem ser impressos e aplicados nos negócios de escola, que hoje já não estão funcionando tanto assim, né? Claro que a grande maioria das escolas são tradicionais e conseguem replicar ali um modelo de mais padrão de gestão, mas exige-se agora, o desafio agora da gestão da escola, ele fica um pouco mais complexo. Claro, quer falar alguma coisa? Quero, mas pode concluir. Claro que métodos, boas práticas de gestão ainda são aplicadas às escolas, óbvio, né? E até essas escolas mais modernas. Claro que existem métodos, a gente vai falar aqui sobre eles, mas esse desafio ficou um pouco mais amplificado agora com uma educação que é necessariamente mais individualizada. Concordo, mas eu acho que ainda tá começando ainda, né, esse processo dessa educação mais médio, individualizada, assim. Não sei, mas tudo bem. Concordo muito com essa questão da individualidade, que você falou que cada um tem as suas necessidades. Mas eu acho também, e aí falando um pouquinho sobre a minha experiência, a minha criação também, que depende muito do estímulo, né, que essa pessoa ela é submetida. Por exemplo, eu estudei a vida inteira em escola pública. Sempre fui uma pessoa que me comunicava muito, assim, gostava muito de falar, gostava muito de escrever, mas tanto na escola quanto em casa, eu era muito podada, já levei muitos bilhetes por falar demais, por não ficar ali quietinha, controlada e tal. Então isso reverbera muito a nossa vida como adulta, sabe assim, a minha vida como adulta, mesmo eu gostando de falar e de me comunicar, essas situações me fizeram às vezes me fechar. Então, por exemplo, hoje em dia eu poderia estar muito mais envolvida em algumas áreas da minha vida se na escola eu tivesse tido esse contato, N coisas. Então acho que é legal essa questão da individualidade de cada um. Eu, por exemplo, nunca fui muito de exatas, sempre fui muito mais voltada para humanas, então era uma coisa muito tediosa para mim, eu não conseguia absorver aquelas informações. E eu fico feliz de hoje em dia ver essas escolas que pensam de forma diferente, que tratam cada um, sabe, naquilo que realmente a pessoa quer se desenvolver, o que ela tem mais facilidade. Porque às vezes eu posso aprender matemática de outras formas, né? Não é só olhando uma lousa, fazendo cálculo, entendendo por que existe. Eu acho que faz com que as crianças, né, tenham mais consciência daquilo que elas estão fazendo. E por quê? Porque antes era muito assim, escrevi na lousa, eu copio, e eu não entendo por que eu tô copiando aquilo, não existia esse espaço de questionar, né, daquela pessoa, daquele professor que estava ali na frente. Então, eu acho que também depende dessa questão do estímulo. E falando um pouquinho, por que a gente resolveu trazer esse tema aqui para dentro do Granatum Cast? O Granatum é um software de gestão financeira, então a gente tem os mais diversos tipos de empresas que utilizam a nossa ferramenta, mas a grande maioria são empresas de serviço que utilizam o Granatum, e dentre as empresas de serviço, escolas. Então, acho que fez a gente ter esse olhar também, né, da gestão do software para escolas, nas individualidades, nas dores. E por isso que a gente resolveu falar sobre isso. E não só para escolas, você que tem outro tipo de negócio, continua com a gente nesse episódio, porque vai ter muito aprendizado. Então, ele serve para ser usado nos mais diferentes tipos de negócios. Sim, traremos 3 convidados aqui ao longo desse episódio para falar. Porque aqui a gente só tá falando, né? Sim. Eu falei que eu tenho uma escola, beleza. Eu sinto as dores também, mas a gente vai ouvir casos diferentes. É importante. Só falando uma coisa interessante aí, separando entre exatas e humanas, né? Eu acho que a gente começa errando aí. Né? Tudo é humano, né? E quase nada é exato. Matemática é exata, né? Ou quase.
de vez em quando. Mas, enfim, mesmo dentro desse novo padrão, né, ou dessa escola de vanguarda, é interessante isso, né? Eu sempre tive questões, né, com escolas dos meus filhos, tenho 2 filhos. E eu sempre fui muito questionador e sempre empoderei eles para questionar também modelos e tal. E é interessante porque é sempre a conversa para os pais. A educação para que o pai fique satisfeito. A educação para que eu agrade o pai. O evento para o pai. E você, né, se você ainda não tem essa visão aí na sua escola, se você que tem uma escola e está nos ouvindo, a educação é para o meu filho. Então, não queira me deixar satisfeito. Porque começa da premissa já de que eu acho que a educação tinha que ser para todos e eu não deveria ter que buscar uma educação de melhor qualidade tendo que pagar por ela. Sim, com certeza. Então, partindo daí, eu já estou insatisfeito. Você não vai conseguir me deixar feliz. O que eu quero e espero muito que seja atendida a necessidade é do meu filho. Que ele seja feliz. Que ele consiga aprender da melhor forma e que, principalmente, ele seja ouvido, né, na sua individualidade. Mas você não acha que você é um pai que já pensa diferente de outros pais? Não importa, né? Eu acho que estamos construindo o mundo ideal. O resultado que a gente tem hoje de pessoas com problemas da mente, né? Sim. Com algum tipo de distúrbio, ele é resultado, óbvio, né? Eu estou simplificando a humanidade aqui. Mas uma das questões é essa, né? É a de como estamos formando as nossas crianças. Né? Na polarização política que rolou aí tempos atrás, muito foi dito sobre a inteligência emocional não é importante. Não, a gente não tem... Paulo Freire, né, que é um gênio, foi citado várias vezes por um dos lados desse debate aí, como sendo o cara que criava pessoas burras. E não, né? A obra do Paulo Freire fala sobre a criação de crianças que sejam emocionalmente inteligentes, que consigam se compreender. E não é só isso. Claro que a gente tem que aprender sobre matemática, política, ciências, história, mas tem que principalmente se entender enquanto indivíduo dentro de tudo isso que eu vou receber como estímulo, né? Como input ali. E eu acho que não sei se eu sou o pai diferente, eu acho que inevitavelmente a gente vai ter que seguir para esse lugar onde a gente já começa a colher os frutos de que a educação conteudista ela tem um limite. A gente está lidando com IA. Então, se a gente está gastando vários anos da vida de um indivíduo, de um ser, para aprender conteúdo que uma IA já tem toda ali dentro, e aí a gente entra até naquele outro, no episódio sobre IA, você perguntou, né? A gente não está ficando mais burro com a IA? Não corre esse risco? Então, não. Né? Porque a gente não está muito mais inteligente pelo conteúdo que a gente recebeu na escola. Se eu te fizer uma pergunta sobre química aqui, você vai responder? Obviamente não. Entendeu? Teria que olhar no Google. Teria que perguntar pro chat GPT. E é sobre isso, né? Então, a gente tem que aprender a formar pessoas para aprender a aprender e a desaprender e a questionar, né? A ter esse senso crítico que vai muito mais numa linha humana, né? De como é que a gente consegue concatenar ideias, juntar as ideias na minha cabeça e formar a minha opinião, né? Até essa questão também de perguntar, né? O porquê. Nem todo mundo tem como eu posso dizer, essa escuta, né, de ter uma outra pessoa questionando, né, por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Vamos trazer aqui para nossa esfera de negócio. Sim. Dentro das empresas, você tem um chefe que ele vai dizer para você o que você tem que fazer e você tem medo de perguntar para ele por que você tem que fazer. E às vezes você tem uma dúvida legítima que vai levar o negócio para outro patamar, né? E muitas vezes essa sua capacidade é podada, porque estruturalmente a gente é criado para respeitar ali uma hierarquia que já acontece desde lá da escola. Não falando que hierarquia não é importante, ok? Mas só dizendo que a gente, a qualquer custo, às vezes, respeita uma hierarquia e fica limitado por conta da hierarquia e não consegue construir, né? Então, trazendo para o ambiente de empresas, às vezes a empresa ela é muito menos eficiente
quando quem está mais ali no front, né, na frente, com a mão na massa mesmo, que tem muito conhecimento do negócio, não pode opinar sobre o negócio em si, sobre a estratégia do negócio, né? Então não se sente livre. Isso começa na escola. Olha só a responsa. Mas enfim, falando sobre gestão de escola, existem algumas dores que existem desde sempre, e existe no modelo novo e existe no modelo tradicional. Vamos falar assim, eu vou falar modelo antigo, não vou falar modelo tradicional, não. Modelo antigo de ensino e o modelo novo de ensino, que é dentro de uma escola, tem sempre a questão de inadimplência, escolas particulares, né? Então, os pais que não conseguem pagar em dia e atrasam as contas, ao mesmo tempo a escola ela é uma prestadora de serviço e continua prestando serviço para os filhos, para os pais ali, né? E a inadimplência ela atrapalha muito. Uma das questões que, enquanto houver educação privada, a gente sempre vai ter que lidar, e essa é uma questão importante. Então, e aí por que o Granato se encaixa bem também, né, nessa questão? Existem boas práticas para você evitar a inadimplência, né? Os nossos clientes vão falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas para tratar a inadimplência, né? Mas esse é um problema. Outro problema importante é o próprio mapeamento, né? O certo seria ter uma educação acessível para todo mundo, mas do ponto de vista de gestão você também precisa entender o que te custa mais. Será que é o ensino fundamental, a sua turma de Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 3, ou a sua turma sei lá, do contraturno, ou se você faz eventos, qual que é? Então esse mapeamento de resultado dentro de uma escola, e é legal porque eu já vi N casos assim, é uma bagunça absoluta. Absoluta. Então, desde a inadimplência acontecer por falta desse mapeamento, né? Então, eu não sei exatamente quais turmas, quantos alunos tem, quanto gera de mensalidade, de receita com mensalidade, quanto custa os eventos, porque é legítimo que, enquanto seja pago, se a turma 2 for uma turma que historicamente é mais cara, de repente a mensalidade tem que ser ajustada para essa turma e por aí vai. Então, do ponto de vista de gestão, ter um mapeamento de resultado é importante para você bolar dentro da sua estratégia ali qual é a precificação, né? Quais são as ações que você precisa fazer sobre uma determinada turma, tem que fazer mais evento, tem que fazer menos evento, tem que cobrar mais mensalidade. Então, essa falta de mapeamento de resultado é uma coisa muito importante, né? Falta de relatório, falta de organização de uma maneira geral faz com que o mapeamento de resultado não aconteça. E o que a gente passa todos os dias, todo negócio tem isso, mas na escola é mais importante ainda, né? Que o que eu faço? Eu expando minha escola antes de ter mais aluno, ou eu espremo mais alunos dentro da estrutura que eu tenho para financiar novos investimentos? Então, pegando o meu exemplo aqui, a gente quer construir uma quadra na nossa própria escola, a gente usa uma outra quadra lá, a gente quer ter uma área de convivência. Então, daria para a gente fazer esse investimento antes de ter a receita recorrente já que financia essa obra, e aí a gente tem que fazer essa escolha. Mas a gente teria a condição de ter mais alunos se a gente fizesse essa obra, mas ao mesmo tempo a gente não tem condição financeira de fazer essa obra agora, a gente teria que buscar um capital externo para fazer, e aí eu estaria arriscando. Então, assim, que a gente tem tudo mapeado e todo risco que a gente assume é muito bem calculado. Mas esse é um detalhe também dentro, falando do contexto de escola particular, que o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, o que vem primeiro? O investimento para ter mais alunos ou mais alunos e aí mais investimento para fazer um investimento para infraestrutura melhor para esses alunos, né? Essa é uma questão. Tendo mapeamento de resultado, tendo inadimplência controlada, você consegue assumir risco de um jeito mais consciente, né? E o Granatum é uma ferramenta que ajuda muito, né? Não só o Granatum. Dentro do Granatum está contido ali um método, uma proposta de organização que, ao mesmo tempo, dá relatórios que seja possível tomar essas decisões, tomar esses riscos aí com muito mais consciência. Eu acho que só quando a escola tem essa visão de usar uma ferramenta,
já é um grande passo, porque dentre as que a gente conversa, assim, que chegam no Granato, quando a gente vai entender de onde aquela escola vem, como é que ela fazia gestão financeira, muitas usavam planilhas, várias planilhas, né, para controlar todas essas receitas, essas despesas, para fazer esse controle da mensalidade, que é uma grande dor, né? Então, às vezes, eu gastava um tempo muito grande dentro do meu mês, às vezes um funcionário dedicado a isso, para fazer esse acompanhamento, para cobrar, para entrar em contato, para fazer a baixa, enviar arquivo de remessa e retorno no banco. Então, ter um software financeiro onde você tenha esses números, voltamos naquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Organização, análise e planejamento. Então, se eu organizo, se eu sei onde colocar cada coisa no seu devido lugar, eu vou ter esses números e a partir desses números eu tenho respostas e desenho as minhas estratégias para isso. Exatamente. Porque senão vira tudo uma grande bagunça, como você falou, eu preciso às vezes entender cada turma, tipo, qual que é o meu custo, qual é a minha receita de cada turma, qual que é a estratégia que eu vou usar com cada turma. Tem pessoas que não têm visão nenhuma, nem de receita e despesa de modo geral, quanto mais, quiçá, acho que não é bom falar isso, quiçá, de cada turma, sabe? Sim. E aí, o que é importante dizer é que assim, o Granato como ferramenta, você vai entender a necessidade. Então, pode ser que pro meu negócio é importante eu saber cada turma. Mas pro seu, eu quero analisar por períodos. Então, eu quero saber manhã, tarde, noite. Então, você vai moldando e enxergando qual que é a resposta que você quer do seu negócio nesse momento e estruturando essa ferramenta para te dar essas respostas. Exato. Esse é um caso já de quem tem alguma noção do que perguntar, né? Um Nossa, passo a mais, quero me né? organizar assim e tal. Se você tá aí naquele momento da sua escola em que você tá sentindo que tá patinando, tá faltando alguma coisa, acho que é legal a gente trazer aqui os nossos clientes falando, porque eles podem dar ideias de como é que eles operam. Porque lembra que a gente falou no episódio com a Gi, também sobre maturidade empresarial? Tem muito a ver com isso. Pode ser que você esteja passando por um momento ali onde você já está organizado, né? Pode até ser com as suas planilhas e isso está levando tempo. Então, você está querendo mais eficiência operacional e aí partir já para um lugar mais gerenciado, onde é necessário ter processos e tudo mais. Então, acho que é legal a gente colocar aqui os nossos clientes para falar, porque eles vão dar ideia de como eles operam e você pode ter ideia aí também na sua escola de como é que você pode partir, evoluir, né, amadurecer na sua gestão de uma maneira geral, certo? Certíssimo. Falaremos com quem primeiro, Michele? Com Glauco. Muito bem. Da Escola Circular. Gente, conversar com o Glauco foi uma aula, assim. Eles têm uma escola diferente, né? Então, aprendi muitas coisas. E esse episódio de escolas me toca num lugar porque minha mãe é pedagoga. Então, eu sei o quanto é impactante, né? Assim, essa relação. Então, foi muito especial conversar com ele. Com todos foram especiais. A gente vai começar com o Glauco, que é uma pessoa incrível que ficaria horas conversando com ele. Muito bem. Diga, Glaucão. Meu nome é Glauco, eu estudei economia, trabalhei um tempo no ramo do setor da construção civil, mas sempre tive ali um pezinho, um coração apontado para a educação. E daí chegou um momento que eu decidi fazer essa mudança, né, de área e acabei adentrando na educação, fiz pedagogia, fiz especialização, pós na área, em educação e espiritualidade, em educação montessoriana para crianças de 3 a 6 anos. E hoje eu trabalho aqui na Escola Circular, que é a escola que usa também o Granato, né? Que é o software de vocês. Inclusive, eu que fiz a implantação do sistema aqui. Antes a gente tinha... A escola começou, a gente usava o Excel, era uma coisa bem rudimentar ainda. E daí eu trouxe o sistema para a gente poder usar aqui, implantei todo ele. E eu passei, depois que ele está todo implantadinho, para outras pessoas estarem fazendo ele. Eu costumo dizer que eu gosto mesmo mais da parte da missão pedagógica mesmo, que a escola, né, como instituição, ela tem e traz. E eu vejo mais as outras áreas, a parte administrativa, a parte burocrática do RH, não o RH, né, porque o cuidar de pessoas é um negócio muito legal, mas a parte burocrática do RH e a parte mais burocrática também da gestão financeira, eu vejo mais como mal necessário, porque ele existe, ele está aí, não dá para você ignorar isso, porque é uma parte muito importante e que afeta, se vai mal, se vai bem, afeta muito o dia a dia.
Então eu gosto de simplificar o máximo possível, deixar o mais eficiente, automatizar o que dá para automatizar, para poder focar justamente naquilo que a gente vê que é o mais importante, né, do papel que eu vejo de uma instituição escolar, que é cuidar dos alunos, do desenvolvimento pleno deles enfim, e etc. Eu vejo assim, o maior desafio da educação hoje, não só aqui na escola, mas no geral, é que a gente não cumpre o que a educação, desde lá do início que ela foi criada, ela se propôs a fazer, que é desenvolver um ser humano de forma integral e plena. Né? E em função disso, a gente acaba deixando de lado muitas coisas. Né? Então aqui, na verdade, na nossa escola, a gente busca fazer esse desenvolvimento pleno. Mas isso não significa que a gente consegue, porque de fato é muito desafiador. Se a gente fosse fazer uma educação plena para todo mundo, ou até que mesmo, a gente precisa de muito mais recurso para poder oportunizar para os estudantes todas as experiências que eles precisariam estar vivenciando, né? E a gente não consegue, né, fornecer tudo isso. Então a gente busca otimizar ao máximo para alcançar esse pleno desenvolvimento dentro dos recursos que a gente tem. E esse é um dos grandes desafios, eu acredito, de toda a escola. E o problema é que, conforme você vai nessa busca de melhorar a educação, os custos eles se elevam e na medida que esses custos se elevam, nem todas as pessoas, né, estão preparadas para poder pagar o que seria necessário para você fazer uma educação que exige mais recursos. Então você acaba chegando no impasse, que ou você não aumenta o valor, por exemplo, e trabalha com os recursos que você tem, mas aí você também não consegue desenvolver tudo aquilo que você quer, ou você aumenta o valor, só que daí você só vai trabalhar com uma pequena parcela da sociedade, porque infelizmente há uma grande desigualdade socioeconômica e daí você não consegue abraçar todo mundo. Então você tem que achar um equilíbrio aí dentro daquilo, as escolas, né? Dentro daquilo que elas acreditam, que elas veem como um nível de qualidade de ensino, para poder estar vendo o que elas conseguem oferecer com aquilo que as pessoas conseguem estar pagando, isso no setor privado, claro, para poder gerar essa educação de qualidade. A gente focou durante um tempo para que essa parte financeira fosse bem eficiente, né? Então a gente implantou o Granaton, uma coisa que pega muito em todas as escolas é a questão da inadimplência, e aqui na escola a gente tem uma proximidade muito grande com as famílias, então aqui a gente tem quase taxa zero praticamente. Então muita gente liga aqui e fala, olha, vocês não querem um serviço de recuperação de crédito? Eu falo, olha, a nossa recuperação de crédito aqui quase não tem, porque todo mundo para. Isso em parte também é mérito do Granaton, né? Porque tem esse sistema de, conforme as pessoas não vão pagando lá os boletos, ele vai mandando os avisos, né? Sempre tem alguém que esquece e ele dá essa lembrança. O Granaton, eu sou suspeito para falar porque eu sou super fã dele, né? Mas o que acontece é assim, que o Granaton ele te permite revolucionar a gestão financeira, porque o que eu mais uso é o relatório por fluxo de caixa. E justamente porque se você está ali alimentando o sistema certinho todo dia, toda hora, todo instante, na hora que você precisa tomar alguma decisão, na hora que aparece algum problema e você precisa resolver esse problema, identificar como utilizar um determinado recurso, você entra ali na planilha de fluxo de caixa, você já tem a visão de todos os setores, de todas as categorias, você já consegue dar um zoom in, um zoom out, e rapidamente, no meio de uma reunião, de uma forma instantânea e dinâmica, você consegue identificar onde está o problema, refazer um planejamento, redistribuir uma verba ou realocar alguns recursos de uma forma melhor. Então, ver se se os recursos estão sendo utilizados, né? Tudo isso, os números, eles vão mostrando, né? Porque essa parte pedagógica, que é o que eu falo que é o principal da escola, está intimamente ligada a todos os números, né? Tudo que a gente está fazendo dentro da escola, de alguma forma, é um gasto. Aparece lá na planilha do Granaton. Então, se a gente sabe olhar de uma forma simbólica os números que estão ali, e de uma forma profunda, ou seja, se você está no dia a dia da gestão da escola e você entende, você vai entender aqueles números com uma grande profundidade. E daí os números não serão só números. Aquilo vai representar de uma forma simbólica, de fato, as coisas que acontecem no dia a dia. E daí você pode mexer de uma forma cirúrgica, né? Que o Granaton permite que a gente, através da visão que ele dá, a gente fazer isso. E tá
mexendo ali no dia a dia da escola sem que haja grandes transtornos, né? Porque o problema é que quando a gente não tem uma visão financeira muito boa, ou a gente não entende muito bem esses símbolos através das planilhas que a gente tem, e você vai tomar uma decisão, essa decisão às vezes ela pode gerar muitos efeitos colaterais que a gente nem imagina. E então, quando você tem esse sistema financeiro que você consegue olhar para ele, é fenomenal, assim, porque você diminui muito esse tipo de problema. Os gestores, tanto pedagógicos quanto financeiros de uma escola, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque uma decisão que você faz ali numa categoria, numa planilha, na alocação de um recurso, uma fala que você faz, isso afeta muito o dia a dia de uma escola, né? E isso pode impactar a vida das pessoas de uma forma positiva ou negativa. Sensacional, Glauco, né? Incrível. Olha só, já vou dar um spoiler aqui, fica até o final, porque tem um jeito, as conversas com os nossos clientes ficaram incríveis e a gente vai disponibilizar essa conversa inteira, certo, Michele? Então fica até o final desse episódio aqui que você vai saber como você pode ter acesso às entrevistas que a gente fez com os clientes aqui na íntegra, porque principalmente a conversa com os três, né? Quase que uma aula sobre a gestão de uma escola e várias experiências. É interessante para você também ter esse conhecimento, certo? Certíssimo. E ali, o Glauco, a gente trouxe, né, o depoimento dele falando sobre a gestão da escola, sobre a gestão financeira, mas no nosso bate-papo a gente falou também sobre os métodos de ensino, né, como eles trabalham no dia a dia, como eles moldam essas pessoinhas pro mundo, assim, como a individualidade de cada escola, a particularidade, na verdade, de cada escola. E aí a gente teve que editar, mas a gente vai, na verdade, então continua com a gente, disponibilizar esse vídeo completo com esse bate-papo, que foi muito bom. Sensacional, né? E aí, Bom, pode falar. ele falou sobre as 3 coisas, né? Sobre as 3 dores ali. Então, a inadimplência é um problema, e aí a dica dele ali é de manter a proximidade com os pais, né? Uhum. Para sempre abrir esse diálogo e, assim... Olha, Glauco, incrível o seu depoimento falando que grande parte da baixíssima inadimplência é graças ao Granatum, né? Então, o Granatum tem lá a funcionalidade de cobranças automatizadas que você consegue, você só dá play ali, ele vai cobrar todo mês, vai mandar os e-mails de lembrete, vai mandar o boleto, gerar o boleto automaticamente, seu cliente vai pagar, né? O pai do seu aluno paga, a baixa é feita automática, sem você precisar fazer absolutamente nada, né? Aquelas transações do banco, pega o extrato, importa o extrato, isso aqui, tudo automático. E também uma coisa que a escola gosta bastante, às vezes, é de já entregar para esse pai, para essa mãe, o carnê, né? Então, no Granatum tem também essa possibilidade de você já fazer a emissão de todas as parcelas ao longo do ano, você entrega esse carnê para a pessoa e ela mensalmente ali também vai receber esses lembretes por e-mail, você consegue já colocar para emissão de segunda via automática. Sim. Então, todo esse trabalho que as pessoas às vezes tinham de acessar o banco, olhar quem pagou, subir arquivo de remessa e retorno, entrar em contato por e-mail, tudo isso o Granatum já faz por você. Então, automaticamente. Momento jabá Granatum, obviamente, né? Mas é interessante falar sobre isso, né? Então é uma dor. E aí ele até coloca isso, né? Eu acho que é uma dor de toda a escola e inadimplência. A gente participou já de algumas feiras para a escola e é impressionante. A última feira que a gente fez o nosso stand tinha lá a chamada de reduz inadimplência. Esse aí era o grande tópico. Parecia um formigueiro no nosso stand, porque realmente é uma dor de escola e a gente resolve muito bem. Mas ele falou ainda sobre outras 2 questões, né? Uma delas é sobre como a falta de gestão financeira impacta no resultado que vai ser entregue em termos de educação, né? Então, falei ali sobre isso e muito sobre... E ele também coloca ali, né, a história de revolucionar a gestão financeira, porque você ter acesso aos seus dados organizados, né, conseguir manipular, entender, eu quero apropriar, colocar esse custo aqui, distribuir de uma forma melhor, então tomar decisão, gerar ações ali para sua escola, de um jeito mais preciso com o Granatum ou com, né, uma forma organizada de ter ali a sua gestão financeira é um diferencial, porque é uma dor mesmo. Eu sei como dói isso mesmo. É muito legal ver ali o Glauco falar, porque
e até um acalanto, porque a gente compartilha das mesmas dores, né, Sim. do mercado. Algo muito legal que eu acho que ele falou é que o foco da escola é gerir e cuidar dessas crianças, né? A evolução. E ele falou que a gestão financeira é um mal necessário. Então, você precisa olhar para isso. E algo que ele trouxe sobre a simplicidade, trazer eficiência operacional, automatização. Então, aquilo que eu puder automatizar para facilitar o meu dia a dia, para ter essas informações. Por exemplo, estou numa reunião, alguém me traz um questionamento ali, de onde está saindo tal recurso, esse custo. Eu não preciso sair da reunião e pensar em como eu vou extrair essas informações, quais são as fórmulas. Ali dentro do Granato, eu faço alguns cliques e obtenho essas informações, né? Sim. Então isso também é muito legal. Que é fundamental. A gente sabe que a estrutura das escolas, muitas vezes, a estrutura administrativa tem pouquíssimas pessoas. Sim. Quando não é o próprio proprietário da escola que faz ali o trabalho, a estrutura ela é bem enxuta. Então... o Cícero, naquele episódio, Exatamente. trouxe isso, né? Sim. E o legal é isso também, né? Muitas vezes, a escola ela é formada, criada por pedagogo. Sim. Que teve uma base muito fraca sobre gestão. Né? Você ter ali, o Granaton ele propõe ali um jeito muito simples de você ter um método, né? Uma forma de fazer a gestão da sua escola de um jeito muito simples, então muito legal. E uma coisa também que eu falei com o Glauco, não nessa conversa em outra, que ele falou até assim, que existem sistemas que falam, eu te ofereço gestão financeira, que fazem essa gestão da escola, mas essa parte de relatórios, de dados, é muito fraco ainda, ele não é tão desenvolvido. Então, talvez na parte de gestão de aulas, pedagógico e tal, atendem, porque são criados por pedagogos, provavelmente também, mas na parte de gerir, essa parte mais burocrática, ainda não tem todas as informações, e aí o Granato é mais completo. Muito bem. E para fechar, ele falou sobre como a responsabilidade do gestor pedagógico e do gestor administrativo de uma escola, como isso reverbera lá para frente. E aí a gente está falando de tudo, né? Se você atrasar o salário do professor, a educação vai cair. Porque não é que o professor ele é um mercenário. É porque todo mundo trabalha, o acordo comercial é esse, né? Todo mundo trabalha para receber um salário. Se você não tem o salário, você vai ficar de alguma forma insatisfeito. Conheço pouquíssimas pessoas que não se abalam por essa questão, mas a gente vive numa sociedade capitalista que depende do dinheiro, né? Você depende do dinheiro para sobreviver. Então, realmente, você tem que ser muito responsável dentro da escola para ter uma prestação de serviço excelente. Certo? Falamos com quem mais, Michele? Com o Caio, da Control Play. E o Caio traz um recorte muito legal de uma escola, que eles são uma escola de tecnologia e robótica para crianças, que a gente tá numa geração aí que as crianças têm muito acesso a telas, né? Ficam muito ali naquele mundinho. E aí eles resolveram criar essa plataforma de cursos para ensinar as crianças. Então também é muito legal conversar muito legal. com ele. Legal. Diga lá, Caião. Prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência aí do Granaton Cast. Muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Começando aí sobre mim, que você perguntou, né? Eu sou formado em administração pública aqui da Unicamp, no sul de Campinas. Hoje eu faço o meu mestrado no programa de política científica e tecnológica também da Unicamp. Então eu estudo aí a interface entre ciência, tecnologia, sociedade, política. Eu estou há quase 5 anos na Control Play, né? Em junho aí eu faço 5 aninhos aqui de empresa. Hoje atuando como head administrativo, né? Então liderando toda a área administrativa, financeira, recursos humanos. Falando um pouco aí sobre a Control Play, a Control Play está quase completando seus 8 anos. Ela foi fundada pelo Henrique Nóbrega e a Control Play nasceu a partir de um projeto social que ele fez na própria Unicamp, ensinando crianças a programar. E aí, quando ele viu o brilho nos olhos daquelas crianças, ele disse que ele tinha certeza de que era aquilo que ele queria fazer da vida. E aí, com o dinheiro da rescisão da Samsung, ele abriu a Control Play naquelas histórias bem doidas de, sabe, o fundador que faz tudo, ele vendia, ele fez as primeiras matrículas da escola, acho que as primeiras 80, se não me engano, formou as primeiras turmas, era ele que dava as aulas experimentais, era ele que fazia os materiais didáticos, aquela coisa bem, fazia o material da semana que vem ainda não estava pronto, ele fazia, mandava imprimir, colocava no fichário, foi lá e literalmente fez, né? A gente foi aprendendo, a gente foi se profissionalizando e até hoje a gente continua profissionalizando a gestão financeira. É uma coisa que nunca vai cessar, né? A gente sempre tem que buscar, independentemente de sistema, de qualquer coisa, entender mais, se debruçar sobre os números e ir aprimorando cada vez mais
a gestão financeira da empresa de modo que ela fique na palma da sua mão, que você consiga ter os números todos redondinhos. Então, assim, no começo, eu posso falar a partir de quando eu entrei, que inicialmente eu não assumi o financeiro, eu estava só em recursos humanos, depois eu peguei, a gente ainda fazia no nosso ERP a conciliação bancária manual, por exemplo. Então, eu puxava lá o extrato do banco e ia quitando individualmente as parcelas, cadastrando individualmente os fornecedores de forma totalmente manual, lançando no caixa, e aí todo o processo de conciliação bancária, por exemplo, é todo manual. E muita coisa também via planilha, né? Muita planilha disso, planilha daquilo, e nada muito sistematizado. É difícil uma empresa que já comece do jeito bonitinho, né? Sempre vai ter aprendizado, isso faz parte até da jornada, mas no começo era muito isso, muita coisa manual, muita planilha, era uma baguncinha interessante. Lógico, a gente sempre olhou para isso, sempre organizou, mas assim, era muita coisa manual, sabe? Gerir uma escola é muito difícil, é um prazer enorme, assim, você participar de um projeto como esse, você saber o quanto você impacta, mas assim, Michele, é difícil você ser diretor de escola, né? A gente tem os nossos franqueados. É muito difícil mesmo. É muita coisa para você observar. Falando especificamente de gestão financeira, depois a gente pode falar um pouco mais geral sobre gestão. O que tem de específico, assim, que exige mais atenção nos cursos para escolas? Eu diria que a questão de controle de inadimplência, porque tem alguns pontos aí, até alguns comportamentais / culturais aí. A gente tem, no nosso caso, algumas dificuldades que a gente observa, por exemplo. Alguns pais, até mesmo com e-mail, que parece que é uma coisa simples de se lidar, os pais fazem muita confusão. O e-mail da cobrança com o boleto cai na caixa de spam, e aí ou ele não vê e cai, ou faz algum filtro automático, ou não sabe lidar muito bem com o e-mail. Também tem a dificuldade para entender a dinâmica, por exemplo, do crédito recorrente, né, de cadastrar o cartão, e aí às vezes cadastra um cartão que é aquele virtual temporário só para uma transação, no mês que vem vai lá e dá problema. E tem também uma questão comportamental ali que a gente fica meio que à mercê da ação do cliente, por exemplo. Vamos supor, na escola é mais fácil de esquecer de pagar. Então, assim, parece que na escola, a escola vai compreender, porque até a própria função da escola, a escola, tanto em termos de regulamentação, né, a parte jurídica, ela não pode aplicar variedades pedagógicas, por exemplo, com aluno inadimplente, mas também porque nenhuma escola quer, pelo contrário, né, a gente não quer penalizar cliente, aluno, a gente quer fazê-los crescer e ficar muito tempo com a gente. Então, essa questão comportamental mesmo, assim, de a gente depender bastante da ação do cliente, às vezes tem que ter umas conversas desagradáveis, cobrar, às vezes, né, ninguém gosta de ser cobrado, então, e cobrar no ambiente educacional é desafiador, porque às vezes você até sabe da situação da pessoa. Na pandemia a gente teve situações dificílimas também. Então, assim, tem o controle da inadimplência, eu diria, tanto a parte operacional de você cobrar os clientes, quanto também para o planejamento financeiro, né? De você não conseguir, mesmo que você tenha um histórico aí de dados das inadimplências mês a mês, pode ser que venha um comportamento específico no mês, dê um boom que você não esperava. E às vezes, eventualmente, você contou que aquele dinheiro ia cair bonitinho ali e não caiu. Então, controle da inadimplência é uma coisa que exige bastante atenção e esforço. Eu diria que diário, eu faço diariamente isso, monitoro os números diariamente, mas quem não conseguir diariamente, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, né? Outra questão, conciliação bancária e olhar muito para o fluxo de caixa. Às vezes a gente observa alguns comportamentos assim, não, por exemplo, a conciliação não bateu, o saldo não bateu, alguns centavos, lança um acerto lá, lança um ajuste de caixa, faz só para ficar mais ou menos. E eu, em todo esse tempo que eu tô aqui, eu sempre busco ter um olhar, eu até brinco, pessoal, na vírgula da vírgula da vírgula da vírgula. O tempo financeiro é isso. Ele não tem essa de, não bateu, dá um jeito, depois manda para contabilidade, eles se viram. A gente só para a gente ter uma ideia, não. Tem a precisão absoluta, com os números sempre batendo. Então, essa consideração bancária e também controle do fluxo de caixa diário, o que entra, o que sai, posicionar bem os pagamentos, né, sempre depois que você recebeu. Então, ter o ciclo de caixa ali muito redondinho. O planejamento de longo prazo, porque assim, Michele, é difícil você ter uma previsibilidade, por exemplo. Quantas matrículas você vai fazer em janeiro? Quantas matrículas você vai fazer em agosto? Quantas renovações por exemplo, se a gente fecha contratos anuais,
quantos clientes vão de fato renovar para os próximos 2 módulos? Quanto que vai ser o churn, o cancelamento? Quantos vão decidir não renovar? Então, assim, é muito difícil você ter um padrão, sabe? Então, assim, a gente olha muito para esses números, churn, renovações, o ritmo das renovações ao longo do mês. Então, por exemplo, a parcela do cliente, a última parcela do contrato dele vence nesse mês. Já começa as tratativas ali com os clientes para não deixar que mês que vem isso passe batido. Então, isso também é uma coisa que exige atenção. Ticket médio é outra coisa também, Michele, que é bastante importante de observar, porque ter uma certa homogeneidade no seu faturamento, porque se você vende um ticket altíssimo para um cliente, depois você vai lá embaixo e dá muito desconto para o outro, fica assim, o seu desvio padrão vai ficar todo bagunçado, e aí é provável que você tenha um desvio padrão alto e uma média de faturamento baixa. Então você vai desviando muito de um mês para o outro, você acaba não tendo essa previsibilidade. E olhar também muito para a margem, porque o orçamento das escolas normalmente é bem ajustado, é bem, assim, é uma coisa que você tem que ter muito, é tudo muito casadinho, então se uma coisa na engrenagem acabar saindo, por exemplo, se você, quero fazer muita matrícula, der muito desconto, vamos supor, esse desconto vai consumir a sua margem, e aí você tem que ter um olhar muito forte também para a margem de lucro em todo o negócio, né? Então, alguns pontos aí da gestão financeira que, na minha opinião, exigem mais atenção e esforço nas escolas, né? No contexto de um centro de educação. Muito bom, né? Aí, o Caio já dá para ver ali também o nível de maturidade dele, né? É interessante, ele vem de uma formação de administração pública, né? Então tem um nível de entendimento, compreensão dos números bem interessantes. E o que eu achei legal demais, assim, de maneira geral, aqui comentando a fala do Caio, essa consciência muito plena dessas duas esferas que eu falei no começo do nosso papo aqui, sobre a administração, a gestão pedagógica do negócio e a gestão administrativa ali, financeira, onde ele entrou mais, né? O que achei muito interessante, o cuidado que ele tem de olhar para os números para entender essas variações e, principalmente, ele falou uma coisa ali nas entrelinhas que eu acho que não só para a escola, para negócios em geral. Se você for procurar, se você fizer um MBA, se você fizer um curso de administração, você tem pouquíssima bibliografia, você tem pouquíssimo material ali ou sugestão de qual é a boa prática de você manter caixa para rodar a sua empresa. Então, algumas pessoas vão falar que você tenha um fundo ali que suporte durante 6 meses o seu negócio, outras pessoas vão falar que 3 dias, 4 dias. E aí é muito importante você entender qual é o ciclo da sua do seu negócio. Uhum. Para uma escola é simples, assim, porque os ciclos são de 12 em 12 meses. Você vai fazer um contrato com o pai daquela criança pelo ano, o ano letivo. Acabou o ano, você tem que entrar de novo num próximo ciclo. E aí o diferencial dele ali, né? Olha a visão. Chegando na última parcela do contrato daquele aluno, já vou entrar em contato com o meu cliente para tratar ou começar as tratativas do próximo ciclo. O que isso significa? Para escolas de ensino fundamental comuns, assim, né? Que tem esse ciclo bem fechado, você tem sempre ali, você vai receber em outubro já o seu contrato de renovação, né, da rematrícula do seu aluno. E aí você tem essas tratativas nesse período. Essa é uma coisa importante. A outra coisa importante é que você tem um mapeamento da inadimplência. Então, historicamente, você tem ali uma visualização. Eu tenho 30%, vou usar o número mágico 30% de inadimplência aqui no meu negócio, na minha escola. Então, eu tenho que ter ali a minha necessidade de capital de giro, ela tem que contemplar, além de todas as obrigações que eu tenho na minha escola, mais 30% de inadimplência. Digamos que a gente tem 30% de inadimplência para um prazo de inadimplência de 30 dias. Então, você tem, por mês, 30% de inadimplência. Beleza. Só que aí acontece alguma coisa tipo uma pandemia, né? Ou tipo qualquer outro tipo de causa aí que pode acontecer. Como você vai aguentar, vai suportar a operação do seu negócio se você não tiver essa consciência dentro do seu negócio? Então,
Você não tem muita referência sobre boas práticas, mas é interessante você perceber qual é a fragilidade do seu negócio, da sua escola, para você manter um caixa, por mais que a necessidade de capital de giro média, o que eu tenho de necessidade de capital de giro, seja X. Então, tem ali como um fundo garantidor do seu negócio X mais uma margem que você julgue ser importante para você manter o seu negócio, sua escola rodando. Certo? Sim, uma coisa que eu queria falar que o Caio trouxe que eu acho muito interessante, muitas empresas fazem isso, que ele falou que é esse olhar na vírgula, né, tipo, no detalhe. Porque muitos clientes às vezes entram em contato com a gente e falam, eu vou fazer aqui um lançamento de ajuste. E aí a gente sempre fala que no atendimento às vezes... Diga não ao lançamento de ajuste. Você pode até fazer, se você não conseguir identificar, mas é uma ação que a gente não recomenda que seja feita com frequência, porque depois lá no final do ano você tem um montante, sei lá, vou colocar aqui R$10 mil de lançamento de ajuste, mas não te traz nenhum dado, né? E aí ele falar esse olhar para os números, né? O quanto é importante você ter esse cuidado no dia a dia, olhar, estar sempre atento a esse fluxo de caixa que seja diário, a cada 2 dias... semanalmente, entender qual que é a necessidade do seu negócio, qual que é o acompanhamento que você tem que fazer e ter esse olhar. Eu acho isso sensacional. E até essa questão dos descontos, né? Então, assim, eu vou dar desconto para esse pai, mas acaba consumindo da minha margem. Então, conhecimento é poder. Então, quando você tem esse conhecimento, você entende todas essas questões, então, se eu for dar desconto, o que vai consumir da minha margem, se eu for fazer alguma promoção, você tem esse entendimento. Eu acho isso muito, muito legal. E outra frase que me marcou é que não é agradável cobrar. Ninguém quer cobrar, ainda mais nesse âmbito profissional. Então, eu acho que quanto mais profissionalizante também você deixar esse processo, é mais fácil nessa relação, assim, né? Sim. Não fica aquela coisa assim, deixa eu te ligar aqui então, você tem que me pagar. Acho que fica mais fluido, né? Esse processo automatizado de deixar ali tudo já organizado. Tem uma coisa que ajuda bem, confidenciando para todos também, mais uma vez, se você não consegue ter a habilidade de cobrar ou ainda de ser pragmático na vírgula, da vírgula ali para eu não posso te dar desconto. Se você não consegue, não tem essa habilidade, contrate alguém. Nem que seja um freelancer, temporário, part-time. Agora é possível você contratar pessoas que trabalham só uma parte do tempo para você para fazer especificamente esse trabalho. Porque realmente você tem que vestir 2 chapéus diferentes em momentos diferentes. Quando eu sento diferente pro pai, que eu falo sobre a metodologia da escola, não sei o quê, e você vê o olho do pai brilhando, né? Parece o gatinho lá do Gadbot, né? O Shrek lá, né? O gatinho quando ele segura o chapéuzinho assim... Você quer dar desconto, cara. Porque eu quero que o aluno entre, eu quero que ele viva aquilo, eu quero. Só que eu tenho que ser pragmático, porque é um negócio. Então, esse desafio ele é muito grande e tem a ver com comportamento também, porque, não falando mal de pais, porque eu sou pai de uma criança também que estuda numa escola, né? Mas os pais, talvez, eles não tenham tanto essa preocupação no momento de despriorizar o pagamento da mensalidade da escola quando aperta, né? Sim. Justamente pelos pontos que o Caio falou, né? Mas é importante vestir esses 2 chapéus aí em momentos diferentes para você conseguir oferecer um serviço de qualidade, né? E agir de forma responsável, igual o Glauco estava falando ali. É muita responsabilidade. Então, traga a criança para dentro nas melhores condições possíveis. E eu não estou falando que você não pode dar desconto, tá? Não é isso. Então, só que você tem que ser responsável com o seu negócio. 2 coisas que eu queria falar também. Diga. A gente vai deixar aqui todos os sites, os arrobas dos nossos convidados vão aparecer aqui na descrição. A Controlplay tem filiais e tem também cursos online. Então, desde menores até adolescentes, né, eles disponibilizam esses cursos. E um recorte que eu vou trazer, que acabou não entrando no ar, mas se você acessar depois o conteúdo completo, você vai assistir, que o Caio falou que é muito importante, no compartilhamento, até engasguei, no compartilhamento das informações com a contabilidade. Sim. Quanto é importante você simplificar essa relação, facilitar o trabalho da contabilidade em receber esses dados e tal. Então, dou ali um acesso, compartilho, tudo de uma forma mais fluida, mais simples para a contabilidade, para facilitar ambos os lados, né? Que às vezes pode ser também uma relação um pouco dificultosa, assim.
Sim. nesse compartilhamento. E eu achei isso muito legal, esse olhar também. Legal, muito bom. E aí, assim, né, ele falou também sobre inadimplência. Então, inadimplência É uma grande dor. realmente é uma dor. Vem pro Granato, se você tem uma escola que sua inadimplência vai cair, com certeza. Com quem mais a gente falou, Michele? Agora, a última, mas não a menos importante, falamos com o Michel, quase meu xará. Meu xará, né? Só com o lado Michel. masculino. Se você estiver fora do Brasil, é Michel ou Michel? Da Lumiar, que é a sua escola. Yes. Isso aí, Michel. Tem que fazer o jabá da Lumiar. Sim, o Michel é quem cuida dessa questão administrativa, principalmente lá na Lumiar, que é a escola que a gente tem em Poços de Caldas. Então, se você não conhece Lumiar, lumiar.edu ou lumiarpoços.com.br, Jaba. Por né? favor. Se você é de Poços de Caldas, vá conhecer, vai colocar a sua criança numa das escolas mais inovadoras do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, ok? Então o Michel cuida de toda essa parte, ele que vive esse desafio, ele é a nossa interface ali para todo isso. Claro que do lado de cá a gente está sempre muito atento, né, a todas as questões, mas o Michel é o cara mais pragmático, é o cara que lida ali com o dia a dia do negócio, certo? Certo, vamos assistir o Michel. Sou Michel, sou aqui de Poços de Caldas, casado, com a Val, tendo filho, que já tem 16 anos, né? Tenho uma paixão por carros antigos, sou contador de formação, tô com 18 anos de profissão e 3 anos aqui na Escola Lumiar, né? Atuando na parte financeira. Hoje a Escola Lumiar é uma escola que já meio que já se consolidou na cidade, né? Na cidade de Poços, que é uma cidade no interior de Minas, uma cidade do ensino bem tradicional, né? De escolas centenárias. E na pandemia a gente conseguiu mostrar um pouco do trabalho diferenciado, né? De olhar mais para o aluno, de olhar as características individuais de cada um, né? E a missão que a Lumiar tem, né? Essa de ser diferente, de ser uma metodologia diferente das tradicionais que tem aqui na cidade. O quadro de professores, assim, é bem diferente do ensino tradicional, né? A gente não tem um professor de sala, só um tutor, e os mestres são os que fazem a matéria, e o tutor é aquele que faz a ponte entre o aluno, o mestre, né? E organiza toda essa sistemática que tem na metodologia. Mas o começo, assim, foi bem trabalho de boca a boca, fazendo essas rodas para poder, vamos falar assim, colocar a escola para rodar em si, né? Na cidade, mostrando trabalho, fazendo essas rodas, mostrando a metodologia, falando um pouco, e com isso os alunos começaram a vir, né? Em menos de um ano a escola, assim, começou a ser reconhecida, conhecida também na cidade, né? Justamente essa questão do desafio é gerir toda essa rota, né? Vamos falar assim. Então, assim, gerir aluno, colaborador, pais, receita, gastos, financeiro, né? Você não está comprando e vendendo um produto, né? Então, você está lidando com vidas, com crianças, né? Então, assim, lidar com as expectativas de pais, assim, eu acho que é o mais desafiador, né? Porque geralmente eles têm umas expectativas, muitos vêm desse ensino tradicional, né? Então, por exemplo, uma coisa que fica muito evidente, por exemplo, os alunos chegam aqui e falam assim, aqui não é a escola que não tem dever de casa, mas na verdade eles estão, a metodologia faz ele se movimentar durante todo o processo, né? Então, tem várias atividades. Dentro dessas atividades não faz sentido levar um dever de casa, entendeu? Que exige mais esforço. Na verdade, é a gente manter os recebimentos em dia, né? Então, assim, eu acho que para a parte financeira, controlar os gastos, ter a previsibilidade financeira também é importante, mas principalmente ter os recebimentos no dia, né? Se você não tem o recebimento, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, né? E estar com a vida financeira também bem controlada, com previsão de gastos, né? A gente esse ano está focando bem nisso, para poder
levar a escola num outro degrau aí. A questão do Granato aqui pra gente é bem importante, assim, sabe? A gente consegue fazer as previsões, né, de receita, fazer as previsões de recebimento, os relatórios, assim, de despesa e receita, os filtros são bem importantes, assim, na hora de fazer essas previsões financeiras, né? Então, a ferramenta do Granato, assim, foi bem importante, é bem importante para a gente, foi muito importante na pandemia também, né? Na pandemia, tivemos que fazer várias ações para poder conseguir fazer as adequações financeiras para poder sobreviver na pandemia. Uma gestão bem feita, a gente passa uma segurança para os colaboradores, a gente passa uma segurança interna de melhoria, segurança para os pais, né? A gente consegue fazer investimentos, de honrar compromisso com o fornecedor, então isso dá mais tranquilidade para poder focar lá no que a gente presta o serviço, que é o ensino. Essa gestão bem feita, ela lá na ponta, ela é refletida lá na qualidade do ensino também, né? E se a gente não tem isso, vai acabar refletindo na má qualidade, né, da prestação de serviço, e isso pode comprometer o negócio inteiro, né? Então, essa gestão bem feita é importantíssima para o negócio mesmo, né? Então é isso, Michel, que cuida da Lumiar pra gente, é o cara que tá lá à frente. É interessante ver a dor. Você viu que o Michel tá lá há 3 anos. Quanto tempo faz que a pandemia apareceu? 3 anos. Então, assim, até confidenciando aqui coisas. A gente criou, né, levou a Lumiar para Poços de Caldas. Tinha um plano na nossa cabeça. Então, uma coisa muito importante de se dizer, então, quando a gente abriu a Lumiar, o investimento que a gente fez não contemplava só a reforma do espaço, a criação do espaço, né? Contemplava também lidar com um tempo onde a gente sabia que não ia ter a quantidade de alunos suficiente para fazer com que o giro de caixa da escola funcionasse. Então a gente tinha ali o nosso investimento sendo feito para garantir que o serviço fosse prestado. E aí veio a pandemia. Então a gente estava correndo tudo bem, né? A gente estava atingindo o que a gente queria, só que aí vem a pandemia e aí a pandemia... a prestação de serviços em geral, ela foi muito afetada, escolas principalmente, né? E aí o Michel veio no meio desse turbilhão, então dá pra ver até na entrevista completa dele ali, ele fala muito sobre esse momento de pandemia, né? E o quão importante foi pra gente ter acesso, ter tudo organizado ali no Granatum e ter acesso aos dados para entender, deu ruim, a gente vai precisar fazer coisas. Então, tiveram várias iniciativas, eventos de formação, porque a metodologia da Lumiar, se você não conhece, vá conhecer, que é muito legal. A metodologia da Lumiar, ela é diferenciada, então os profissionais de ensino, eles gostam muito, e é um baita de um valor agregado para o próprio currículo do profissional que vai trabalhar nessa escola aí do futuro. Contraturno, que eram turmas que estudavam em outras escolas e iam ali para o contraturno da Lumiar. Então, antecipar esse período de baixa que a gente ia ter foi muito importante para a gente. E como isso? Organização ali, análise e planejamento do financeiro da escola. Quer falar alguma coisa? Você estava apontando assim, ó. Quero falar, Flós, mentira. Diga. Não, uma coisa que eu também quero trazer, dessa questão da pandemia, que teve esse lado também de você ter que se reorganizar, né? Sair totalmente fora da caixa, não, do mundo, né? Para poder pensar em novas estratégias. Mas um ponto muito interessante que o Michel me trouxe é que a Lumiar já nasce, a Lumiar foi quando os meninos, eu falo meninos, né? Mas eles já têm 40 anos, mas tudo bem. Quando os meninos levaram para Poços, né? São desenvolvedores, tinha esse apoio pedagógico e tal. E a Lumiar já nasce muito tecnológica, assim.
Então ele falou que quando eles tiveram que levar pro online, não teve tanto esse sofrimento, porque muitas escolas, assim, eram totalmente presenciais, não tinha toda essa estrutura, né, dessa aula online, e nesse ponto eles já saíram na frente, eles não tiveram que lidar com essas dores, o que é muito interessante também, né, Sim. esse outro lado. Não, o legal foi que tiveram alguns momentos, né, nesse momento de pandemia para escolas. Primeiro foi dos pais conseguirem entender que seria possível educar Sim. os seus filhos à distância. Para nós era muito tranquilo, porque, só explicando de forma absolutamente breve como funciona a Lumiar, é um ensino muito baseado em projeto. Sim. E o projeto ele não precisa acontecer dentro da sala de aula, ele acontece na vida. Por isso que essa história de lição de casa ali que eu deixei nesse recorte é importante, porque a educação é sobre isso, né? Tentar limitar o seu cérebro de aprender, só aprendo quando eu estou na escola, não é o que acontece lá na Lumiar. Então, como isso é da natureza, da própria metodologia, então era muito natural. Então, esse primeiro entendimento dos pais de que seria possível estudar à distância, como a gente estava muito preparado, né, com a estrutura toda, foi muito, muito fácil de lidar. E aí o outro desafio que eu vi aí, a escola dos meus filhos não estudam na Lumiar porque eu estou em São Paulo, né, então a Lumiar de Poços fica em Poços de Caldas. Mas a escola dos meus filhos teve esse período da tecnologia ser instalada, né, então os professores tiveram que aprender a dar aula à distância, os alunos tiveram que aprender a acessar a plataforma de ensino à distância, então teve essa fricção. A gente não teve isso na Lumiar e foi rapidamente entendido que muito pouco se perdia, né? O que se perdeu durante a pandemia? O afastamento. As crianças sentiram saudade, né? Do contato, de estar próximas ali. Então, muitos projetos, eles envolvem o aprendizado tácito mesmo, né? Então, a criança vai aprender piano. Ela pode até ter piano na casa dela. Mas igual teve um projeto que o João Carlos Martins foi mestre lá Que legal. na Lumiar. Imagine você ver o mestre tocando ali, ou ensinando, falando sobre o instrumento para você. É totalmente diferente do você ver ele numa telinha, né? Então eu acho que esse foi um desafio grande, mas passado isso daí foi bem tranquilo. E a dor, que é de todas as escolas, que é manter os recebimentos em dia, né? Eu acho que isso aí é muito... Concordo com o Caio da Control Play, eu acho que tem a ver com comportamento cultural, né? O risco é baixo de eu atrasar a conta da escola, né? Se eu atraso a conta de energia elétrica, Eletropaulo, Enel. Eletropaulo não, que é Eletropaulo do seu tempo, né? A Enel, ela corta a sua eletricidade, na escola não corta, né? O ensino do seu filho. Então, acho que tem esse desafio, ele vai nessa camada de comportamento, mas vai também na falta de profissionalização do processo de cobrança. Ninguém gosta de cobrar. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado. E normalmente acho que o Glauco ele mata essa charada quando ele se aproxima da família e entende, né? O Caio falou também, a gente sabia da situação das famílias. Nós, lá na Lumiar, a gente também conhece a situação de todas as famílias, a gente sabe, né, dos momentos, mas ainda assim é um grande desafio que os três, não sei porquê, trouxeram. Por que será? Porque é um desafio. Ó, se você tem uma escola e não testou o Granato, para automatizar as suas cobranças, testa lá. Exatamente. O que mais, Michele? Não, e uma coisa que eu queria trazer, 2 pontos, né? O Michel falou também que antes, no começo, a Lumiar era só pra 6, né? Esse ensino ali, não tão pequeno. Infantil, isso mesmo, gente, obrigada. O Floss tá aqui pra isso. Só pro ensino infantil. E aí, eles trouxeram... Ensino fundamental, desculpa. Ensino fundamental, Isso. E agora eles trouxeram o infantil... E o médio. E o médio. Porque eu tava pensando, né? Imagina, essa criança que saía do ensino fundamental e ir pro ensino médio tradicional, como deveria ser agressivo, né? Assim, essa mudança de tudo. E também já trazer eles meio pequenininhos pra esse universo. E aí junta 2 pontos, né? A estratégia do negócio de expansão. Então, trazer mais receita, né? Atingir outros públicos. E também olhando pro ser humano, né? Pra essa criança. Sim, então, esse foi um movimento que a gente aprendeu na
na unha. Na unha? Né? De separar muito bem, assim, a parte de gestão e de gestão estratégica, Sim. da parte de gestão pedagógica e estratégia pedagógica. Então, a gente é muito bem suportado pela metodologia da Lumiar, que não fomos nós que criamos, né? Foi a Lumiar que criou. Então, a gente tem um suporte bem grande aqui e uma estratégia para a execução dessa gestão aqui pedagógica. E a gestão estratégica que mantém a gente com os pés no chão. Então, a gente, agora que a Lumiar ela é mais conhecida na cidade, todo mundo já entendeu os benefícios, essa dúvida que todo mundo tinha, né, do tipo assim, pô, eu vou colocar a minha criança aqui no ensino fundamental, nessa educação moderna, e aí eu vou pro tradicional. O que a gente viu acontecer é que eles se adaptam muito bem, né? Sim. O contrário é mais difícil, por incrível que pareça. Você vir do tradicional para esse método, onde você olha e fala assim, pera, eu sou livre para pensar, para criar, para produzir, ele é mais difícil. A gente vê isso no mercado de trabalho mesmo, né? Essa gestão mais libertária aqui, né, do Granatum, essa coisa mais que exige mais da autonomia, né? Ela para muitas pessoas é uma barreira, né? Já falei que eu tive bastante dificuldade no começo. Exatamente. E a educação é a mesma coisa. Mas agora que a escola já está mais consolidada e que a gente tem todo o ciclo lá dentro, então daria para colocar um monte de aluno lá. A gente tem uma procura grande e estrategicamente a gente optou por... A gente vai se manter nesse mesmo espaço por mais um tempo, mas a gente já está olhando, procurando outros espaços para dar... sobre o ovo e a galinha que eu falei ali, para dar o nosso passo de um jeito muito mais seguro, porque isso, você passando segurança, como o Michel falou, né? Você passa segurança para o profissional, para os pais, para as famílias, para os alunos, e os alunos, eles são, na entrevista com o Michel, ele fala muito sobre isso, né? Sobre os projetos que são desenvolvidos lá dentro e a autonomia, inclusive dos alunos, que influenciam na gestão da Escola Lumiar. Então, as salas têm o fluxo de caixa deles. Eu acho isso tão sensacional. Gerenciado por eles. É muito louco. E a gente, falando um pouquinho, vida pessoal, vida normal é ótimo, né? Mais tradicional, a gente não tem contato com dinheiro. Assim, eu, né, na minha infância, não tinha mesada, na escola a gente não aprende a lidar com dinheiro e de repente você é jogado na vida adulta. Meu Deus, calma. Você é jogado na vida adulta e você recebe cartão de crédito, você tem o seu salário. Então ali cada turma, eles arranjam formas de ganhar esse dinheiro. Sim. Então tem uns que revendem doces, tem outros que fazem trufas e fazem essa gestão. Então eles têm esses projetos, eles decidem onde esse dinheiro vai ser investido. Olha o quanto você está ensinando para essa pessoa para a vida, assim, né? Sim. Então, isso sobre isso. A autonomia, ela acontece só na vida real, né? Então, você todo mundo é um indivíduo autônomo. Sim, sim. Então, enquanto você está ali embaixo das asas dos pais, você está sendo protegido de tudo que você precisa para a vida adulta. É protegido, entre várias aspas, você não está sendo ensinado. Então isso é muito legal. E lá na Lumiar não só sobre isso, né? Eles têm o fluxo de caixa das salas deles, mas olha só, a gente tem uma verba e a gente tem que fazer rede de proteção, a quadra, o coberto, a área comum, investir no refeitório. Vamos decidir junto e todos os alunos participam disso. Participam. Uniforme, eles participam de todas as questões. Tudo. Então é isso. Se você quiser, vai estar também na íntegra essa entrevista com o Michel também. Né, Michele? Exatamente. E a Escola Circular também trabalha com essa questão de projetos, né? Então é muito legal. Sim. Eu já disse que a gente vai deixar aqui os links, né, das escolas para vocês conhecerem. Para quem quiser acessar esse bate-papo completo, a gente vai disponibilizar no grupo do WhatsApp, então vai ter o link aqui do grupo para você assistir muito mais dessas pessoas incríveis, desses projetos incríveis. Que mais? Tem também vai ter o link aqui de uma página que a gente montou aqui para as escolas, né, disponibilizando, explicando quais são as dores e as vantagens. Se você tem uma escola, usa o Granatum, mas ainda não testou a parte de cobranças automatizadas, eu te peço que você gere uma cobrança, apenas uma. Veja como todo esse fluxo funciona, como ele é sensacional, que eu tenho certeza que você vai trazer. Olha eu aqui, na bateção de coisa. Que você vai trazer pro seu negócio. Eu não consigo ficar parado. Sai um som aí, né? Sai. Desculpa, pessoal, de vídeo e isso. som. Se você tem uma escola, cliente do Granatum, tem uma escola e não consegue gerar uma cobrança, fala com a Michele. Né, Michele?
Assim, a pessoa fala comigo agora porque, né? Exatamente. Mas pode mandar vai lá no e-mail. Manda atendimento e-mail e pro fala assim, ó, atendimento. posso falar com a Michelle? Se a Michelle estiver gravando um podcast, por exemplo, não pode. Se tiver reunião, aí Mas não vai qualquer dar. um aqui dentro tá apto a Pra ajudar ajudar. muito você a gerar sua cobrança, fazer a gestão da sua escola. Aliás, esse é um diferencial do atendimento do Granato, né? Não é só sobre como eu aperto o botão no Granato. Tenho uma escola e preciso fazer a gestão. Você tem alguma ideia, não é? O Glauco fala isso também na entrevista completa dele. O atendimento do Granato é praticamente uma consultoria. Eu quase chorei mentoria. quando eu conversei com o Glauco, que ele falou sobre o atendimento, porque a gente já teve muitas trocas, né, assim, na vida. Hoje eu não tô mais à frente, mas estive por alguns anos. E aí ele falou isso, assim, vocês são uma consultoria. Ele falou que a gente é um atleta olímpico. Eu falei, nossa, esse adjetivo eu nunca tinha ouvido, mas é porque realmente isso, muito mais do que te ensinar a apertar um botão, eu vou questionar o porquê que você quer apertar aquele botão. Porque, às vezes, quando a gente vai olhar para camadas mais profundas, não é só um filtro e um relatório, sabe? Existe uma dor, e aí eu posso te sugerir outros caminhos, outros tipos de acompanhamento, para que você tenha aquela resposta ou tenha mais além. Então, o suporte do Granato, o atendimento... Nossa, hoje a gente tá muito jabazeiro. O atendimento do Granato, ele tem esse olhar mais profundo. Sim. E olha pra individualidade, que foi uma palavra que a gente falou bastante aqui ao longo do episódio das empresas, né? Não falando que é jabá, mas o Granato nasce desse lugar aí. Sim. A gente já atendeu, sei lá, dezenas de milhares de negócios diferentes. Então a gente tem um pouquinho de conhecimento para compartilhar, Talvez, né? um pouco. De repente. E é um negócio louco, porque a gente compartilha aqui internamente tudo que acontece no atendimento, as dores viram conteúdo e viram debate. A gente faz uma reunião geral às quartas-feiras aqui, onde a gente troca essas informações entre as áreas e sempre tem uma ideia para você. Então, se você não testou, o Granatum testa lá, www.granatum.com.br, e teste esta maravilhosidade. Se você não tem uma escola e tem uma academia, testa lá. Também. Ó, eu tenho uma academia, quer cobrar mensalidade na sua academia? O Granatum resolve. Que mais? Eu tenho uma lan house. Eu tenho, que mais? Uma quadra de futebol society. Eu tenho quadra de tênis, personal trainer. Que mais? Advogado, dentista, qualquer tipo de negócio se adapta muito bem. E você consegue automatizar demais com o Granatum, certo? Isso, não sei se eu já falei. Sem jabá. Não sei se eu já falei, mas eu quero também agradecer a participação de todo mundo, dos nossos convidados, que a gente teve esse momento de troca. Então também deixo aqui meu agradecimento ao Glauco, ao Caio e ao Michel. Muito bem, muito obrigado. É isso aí, eu adorei, Michele. Muito bom, episódio incrível, completão. Eu gosto muito de falar de escola porque é uma das minhas paixões da vida. Educação é uma coisa que me fascina. E adorei. Muito bom. Também adorei. Muito obrigada. Certo? É isso aí. Então Todos os recados dados? Sim. Se não for, depois eu vou levar um puxão de orelha, mas tá tudo bem. Então tá ótimo. Muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem... uma coisa importante. Romeu lembrou. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo com todo mundo do planeta aí que você acha que vai fazer sentido. Compartilha. Você gosta do nosso podcast? Se você ouve pelo Spotify, coraçõezinhos até o fim. Estrelas? São estrelas? Então tá, 5 estrelas. Se você quer dar 4 estrelas, não dê. só vale 5 estrelas. Ok. Não, mas se você não gostou do conteúdo, manda pra gente feedback. aqui o que é que você... Falou um besteira aqui? Então, manda pra gente aqui. Quer ouvir a gente falar com alguém sobre algum tema? Manda pra gente aqui também. E continue nos acompanhando e compartilhe este conteúdo para que ele chegue e alcance o maior número de pessoas possíveis, que poderá ser salvo da falência, que poderá ser salvo de uma vida infeliz. Nossa, hein? Gostou? Profundo. É isso. Valeu, um grande abraço, até semana que vem. Super beijo e até a próxima.